efeito alívio financeiro, Alexandre Matos é apresentado ao projeto da 777 Partners, retorna para o Brasil, ele é do Vascão, o Vasco avança aí em contratações. A partir deste momento, mais um vídeo para a gente dar ênfase a essas notícias que tomaram conta do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para nos conceder a honra e se inscrever. Nos dê um voto de confiança. Peço a você para você deixar o seu joinha para impulsionar esse vídeo com uma quantidade maior de vascaínos e ativar o sininho. Meus amigos, Alexandre Matos retorna ao Rio de Janeiro e foi apresentado ao trâmite de processo de contratação da 777 Partners. É impressionante o amadorismo dessa empresa. Isto porque o Alexandre Matos ele foi contratado sem que esse projeto, esse plano fosse passado para ele antes. Parece que quem contratou diretamente o Alexandre Matos foi o Lúcio Barbosa. E o Alexandre Matos foi pego aí de surpresa. Isso é uma informação de bastidores com essa metodologia de trabalho da 777 Partners. E ficou estabelecido o seguinte: olha lá, Alexandre Matos é apresentado aos critérios da 777 para contratações. Então, o processo de contratações do Vasco da Gama vai seguir da seguinte forma: identificar as carências do elenco do Vasco, definir as características do jogador dentro da posição procurada, perfil deve se encaixar no projeto da 777, geralmente atletas jovens e que vão se tornar ativos da SAF. Analistas de mercado buscam os jogadores de acordo com o perfil traçado pelo departamento de futebol, o ok de Alexandre Matos e da comissão técnica, análise do scout da 777 e aval da empresa e negociação com o clube ou jogadores. Então, a gente vê que o processo é muito burocrático, com muitas etapas, e o seguinte: os executivos da 777 Partners provavelmente vêm para o Rio de Janeiro para acompanhar essa janela. E aí vem um grande problema. O Alexandre Matos não vai ter autonomia no futebol do Vasco da Gama. E isso é o seguinte: o Alexandre Matos gosta de fazer um trabalho independente. A gente viu a confusão que deu lá no Palmeiras quando o Gagliotti tentou mandar no trabalho dele. Então, é o seguinte, cara, eu não sei se dessa forma o Alexandre Matos terá vida longa no Vasco da Gama. Não sei. Porque é um profissional aí que gosta de ir no mercado, gosta de trabalhar sem essa papagaiada. E aí, o que acontece? Hoje, a gente tomou conhecimento que a 777 Partners deu o aval e bateu o martelo para a contratação de 2 jogadores. Lembra que eu falei ontem para vocês que alguns jogadores já estavam acertados? Então, a gente vai colocar aqui na tela, tá, para vocês, com fonte para que vocês possam ver a verdade. Vamos dividir aqui com vocês. O Vasco avançou na negociação de Benjamin Kusevich. Era uma negociação que já estava sacramentada, o jogador vem por empréstimo com opção de compra, o Vasco avança
nessa negociação, houve o ok, o aval da 777 Partners. Esse jogador vai ser atleta do Vasco, certo? Agora, é aquela situação. Foram 5 dias para a 777 avaliar esse jogador, que não é nenhuma, né, rainha da Inglaterra. Olha o recado que o Vasco está dando aí para o mercado. Você vai atrás do Júnior Alonso e você acaba trazendo Benjamin para o Ceviche. Agora, o Alexandre Matos, ele não tem culpa dessa situação. Por quê? Ele apresentou nomes como Gustavo Scarpa, como Júnior Alonso, a 777 Partners vetou os atletas por conta da idade. Outra coisa, mandaram dar prosseguimento, tá, à negociação do jovem atacante Alexandre, né, Aravena, tá, lá da Universidade Católica do Chile. Então, o Vasco vai continuar com essa negociação. Eu já tinha informado isso para vocês. Cerca ali de 3 milhões de euros, cerca de 14 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta, tá? Como o contrato desse jogador está acabando agora em dezembro, o Vasco está desenrolando para trazer esse jogador de graça. Por isso que não foi acertado ainda, o martelo não foi batido. Mas a 777 Parques deu o aval para que essas duas negociações prosseguissem, tá? O seguinte, ô Laureano, eu gostaria de jogadores de nível A no Vasco da Gama. Eu também gostaria. E o seguinte, é lamentável a gente ver o trabalho do Alexandre Matos desse tipo de influência. Porque o cara, ainda ontem, houve uma sondagem pelo Everton Ribeiro, publicada aí pelo portal UOL, mas parece que os caras não querem fazer investimento acima de jogadores de 30 anos. Eu estou passando essa informação para vocês. Perfeito? E aí o seguinte, o Alexandre Matos, ele pelo menos fez aí uma exigência. Ele disse o seguinte, olha, trabalho desse jeito, estou acostumado aí com orçamentos, né, bem precários, como foi no Atlético Paranaense, certo? Prometeram para ele uma folha de 10 milhões de reais, essa foi a promessa, 10 milhões de reais. Ele falou assim, olha, lá no Atlético eu trabalhei com uma folha de 5 e tive sucesso. Agora, ele exigiu que o nome do Vasco tivesse limpo na praça. E hoje o Vasco da Gama acerta mais uma pendenga. O Vasco reparcelou a situação do Piton, pagou mais uma parcela, o Vasco pagou 4 milhões aí, fez o Pix para o São Paulo, e hoje o Vasco acertou a situação do Andrei Santos, tá? Aquela pendência que o Vasco tem com o empresário Juliano Bertolucci, tá? Ela foi acertada no dia de hoje. Vou colocar aqui com fonte. Então, é um alívio financeiro, porque a gente também até imaginava um transfer ban nessa situação. Perfeito? Então, coloco aqui, tá? O Vasco paga mais uma parcela da dívida com o volante Andrei Santos. Isso aqui foi uma exigência do Alexandre Matos, tá? Porque não tem como fazer milagre aí com o nome sujo no mercado. E só para constar aqui, tá? O Vasco quita a dívida, encaminha a contratação de 2 jogadores, estou colocando aqui com fonte para vocês, tá? Mas o trâmite da 777 Partners será isso, tá? Vamos ver até onde o Ramon Dias vai aguentar. Vamos ver até onde vai aguentar o saco do Alexandre Matos. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.